Olha, vamos passar por todo o processo, documentação, que documentação tem que apresentar, como, quando, onde. Então, olha, senta, pega a pipoca, pega seu cafezinho, pega seu guaraná, porque esse vídeo está completo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais um. Como é que eu posso chamar? Como é que eu posso chamar isso aqui? Porque, olha, a gente hoje vai navegar por todo o processo de uma solicitação de visto para estudar em Espanha. E eu, antes de mais nada, vou mostrar aqui minha munição, porque antes de vir sentar aqui e conversar com vocês, deixa até eu ficar mais à vontade, porque hoje vai ser longa a história. Antes de eu vir aqui sentar para conversar com vocês, eu me preparo. Eu me preparo. Porque eu sei, porque vocês me falam, me escrevem, que através dos meus vídeos vocês conseguem fazer muita coisa, né? Conseguem fazer sozinho. E eu fico muito feliz com isso, né? Os que precisam de ajuda, eu tô aqui para ajudar vocês. Mas se eu posso aportar aí meu grãozinho de areia na vida de vocês, eu fico muito feliz. E para isso, e sabendo disso, sou consciente, é que eu aqui, ó, aqui eu me sento o estudo, assim. Documentação, instrução que acaba de sair, minhas anotações, tudo que eu vou falar hoje. Livros para estudar. E esses livros são atualizados, viu? Porque olha que tá mudando cada 6 meses essas leis. Aí é muito importante vocês, quando for contratar um profissional, que realmente seja especialista na matéria, porque é uma lei que muda constantemente. E se o profissional não vive isso diariamente, não consegue acompanhar as mudanças, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos navegar sobre o processo de solicitação de um visto para estudar em Espanha. E por que decidimos, né, conversar um pouco sobre esse assunto? Porque quem vem estudar aqui, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, é justo o prazo. Estamos no prazo, estamos dia 30 de junho, acabou o mês, e agora aqui os estudantes que vão começar o ano letivo em setembro, outubro, é a época de solicitar esse tipo de autorização para estudar em Espanha. Então, e também porque saiu uma instrução nova recentemente, falando um pouco sobre a modificação que aconteceu em agosto do ano passado. Então, vou me apresentar para os que não me conhecem. Eu sou Aila Fonseca, eu sou advogada especialista no direito internacional espanhol e é um prazer estar aqui com vocês, dividindo, informando todas as novidades sobre o processo de solicitação de visto de estudante. Então vamos lá, vamos começar. Eu não vou falar muito assim de artigo, porque não interessa, verdade? Vocês querem saber realmente o importante para vocês. Que para mim eu preciso saber dos artigos e saber o que eles falam. Mas eu leio, mastigo e entrego de vocês a informação já totalmente decifrada, tá bom? Então vamos lá. Aonde apresentar, né? Primeiro que a gente tem que saber aonde a gente vai fazer essa apresentação. E dependendo de onde você vai apresentar, vocês têm que seguir uns requisitos ou outros. Para solicitar um visto de estudante, você pode solicitar em 2 lugares, ou bem no consulado da Espanha, onde você que pertence à sua demarcação territorial, ou seja, se você está morando no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Se você morar em Natal, vai ser Salvador. E São Paulo, São Paulo. Você tem que pode apresentar no consulado ou dentro do território espanhol. E por que quando eu falo que dependendo de onde vocês vão apresentar, tem que cumprir uns requisitos ou outros, tá? Por quê? Por exemplo, desde 2008, a lei já permite que se possa solicitar dentro do território espanhol.
Porém, vocês têm que entender, tá? E ficar atentos que se vocês decidem solicitar a sua autorização para estudar em Espanha dentro do território espanhol, vocês vão concordar comigo que vocês precisam entrar. E para vocês entrarem, vocês vão entrar como turista. E tem que cumprir com os requisitos de turista. Dizer, Yaila, mas e se eu falar lá no controle de imigração que eu vou estudar, que eu vou entrar e vou apresentar meu visto de estudante dentro do território espanhol? Não aconselho. Se você entra como turista, vocês têm que obedecerem os requisitos de turista. Rapidamente. Passagem de ida e volta, exatamente. Aí está o problema, a passagem da volta, que vocês vão perder. Meus econômicos, que não vai ter problema, porque você já vai estar preparado para apresentar os meus econômicos para o visto de estudante, então sem problema. Um seguro viagem pelo período que vai ser da sua entrada, sua passagem de volta. Sempre lembrando dentro dos 90 dias, né? Que como turista vocês têm 90 dias. Então não pode comprar uma passagem de volta depois de 6 meses, certo? Atenção. Passagem de ida e volta no prazo dos 90 dias, que é o visto de estudante, visto de turista. Um certificado bancário que você tem meios econômicos, um seguro viagem pelo tempo e uma reserva de hotel ou uma carta convite. Sempre lembrando que a carta convite, se alguém vai lhe convidar para vir estar aqui por um período de turista, essa carta convite tem que ser feita, tem que ser solicitada na Polícia Nacional e aí vocês têm que dar os dados a pessoa que vai lhe convidar vai dar suas informações, nome completo, passaporte, entrada de ida, entrada de volta. Eu, sinceramente, não gosto muito dos vistos de estudantes que as pessoas entram como turista e utilizam a carta convite, porque não está claro até que ponto você vai comprometer essa pessoa que vai lhe fazer a carta convite. Porque a filosofia da carta convite é que, por exemplo, vai vir uma prima minha, vim estudar aqui na Espanha, e eu solicito uma carta convite para ela na polícia, mando, mas só que na polícia eu tô declarando que a minha prima ela vai chegar dia 1º de agosto e vai embora dia 30. E ela chega aqui e faz o visto dela estudante, cumpre com todos os requisitos e fica em território espanhol. Só que eu me comprometi com a polícia que ela iria voltar dia 30 de agosto. E não está claro na prática como a polícia interpreta essa permanência, mesmo que irregular, dessa minha prima. Recomendação: para você não criar um possível problema para uma pessoa que iria lhe fazer um favor, entra como turista e faz uma reserva no hotel, tá bom? E chegando no território espanhol, você já entrou, cumpriu com os requisitos de turista, você pode solicitar seu visto de estudante aqui. Não é nenhum pulo do gato, nada. Realmente você está cumprindo com a lei, tá bom? Talvez para mim o ponto negativo da solicitação do visto de estudante no território espanhol, porque existe aí esse obstáculo de você ter que cumprir com os requisitos e perder a passagem de volta, né? Mas no mais, eu sempre prefiro que a solicitação seja realizada em território espanhol. Por que, Aila? Por que você prefere que seja solicitado em território espanhol? Porque solicitando no consulado, bem é verdade que quem resolve esse pedido seu de estudar em Espanha é a oficina de estrangeiria da cidade onde você vai estudar. Então, se você indicou que vai fazer um estudo, você vai estudar espanhol em Barcelona. E então, o consulado ele recebe seus documentos e sua solicitação e envia para a oficina de estrangeiria de Barcelona. E é lá que vai se resolver o seu pedido. O que é que acontece? Que o consulado, você tem que primeiro passar pelo crivado do consulado. E se o consulado
ficar um pouco assim, achar que você não tem boas intenções ou que você não tem vínculo no Brasil e que não deixou claro que você vai estudar e volta, então eles já podem dizer, olha, não vão receber o seu expediente porque você não cumpre com os requisitos. Porém, sempre, se você cumpre com todos os requisitos que a gente vai conversar aqui hoje, peça, tá? Insista para que esse consulado receba a sua solicitação e seja a oficina de estrangeiria que deneguem, tá? Porque com a denegação a gente tem como apresentar um recurso, mas se simplesmente o consulado diz que não vai receber seu expediente porque diz verbalmente que não cumpre com nenhum requisito, então a gente fica de mãos atadas para fazer qualquer coisa, tá? E a administração espanhola, que é representada pelo consulado, né? O consulado faz parte da administração espanhola, eles têm a obrigação de receber o seu pedido. E se, por alguma razão, acharem que você não cumpre com o requisito, que seja denegado mais formalmente, já com um documento, uma resolução negativa. Até porque é uma forma ou de recorrer ou de você identificar o problema já formalmente, né, por escrito, aonde você falhou no seu expediente. Que requisito você falhou, tá bom? Vamos avançando. Lugar de apresentação, acabamos de falar. Importante, se vocês entram como turista e querem solicitar em território espanhol, o prazo é importantíssimo, atentos, tá? Como turista, a gente tem um período como brasileiros, temos o período de 90 dias dentro de 180 dias. Ou seja, eu tenho, em 6 meses, eu posso estar em território espanhol 90 dias. Ocorre que, para eu poder fazer essa solicitação de visto do estudante, eu tenho que fazer dentro dos meus 60 primeiros dias. Melhor dizer 57 dias para não deixar as coisas para a última hora. Explico de outra forma. Você tem que apresentar seu visto de estudante com a margem aí de 30 dias. 30 dias. Por que 30 dias antes de vencer seu visto de turista? Por quê? Porque a oficina de estrangeiria, o espírito da lei é que a oficina de estrangeiria tenha no mínimo 30 dias para resolver o seu expediente para que, em caso de denegação, você abandone o território espanhol, mas dentro do seu visto de turista e você não fique em nenhum momento irregular. Mas aí lá, apresentei no prazo, como você falou, aí não tinha completado 60 dias de turista, mas ainda não tive resposta. Eu vou ficar em situação irregular? Não do todo, porque você está à espera que a administração lhe dê uma resposta. Então, até o momento que chegue esse dia, você tem como justificar o seu período extra que estava aqui, que você extrapolou o seu período em 90 dias. Mas tem como se explicar, tá bom? Qual foi o motivo? Não foi culpa sua, foi culpa da administração. E sendo assim, você não vai ter nenhuma penalização. Outra pergunta recorrente nesse sentido. Taila, eu apresentei antes dos 60 dias da minha entrada como turista, porém, as minhas aulas vão começar e eu ainda não tive nenhuma resposta. Eu posso começar o meu curso? Sim, pode, sem nenhum problema, tá bom? Importante, atentos. É muita informação, né? Mas é muito importante esse vídeo. Como eu falei antes, dentro de 6 meses, vocês têm 90 dias como turista. Acontece muitas vezes da pessoa vir à Espanha, vamos supor, vamos colocar de janeiro a junho. Veio para a Espanha em janeiro e esteve aí 30 dias. Voltou para o Brasil final de janeiro. Veio aqui esquiar, passar as férias, curtir o inverno e ficou aqui no período de turista 30 dias. E voltou para o Brasil e depois veio outra vez aqui para a Espanha. Em março, por exemplo. Tem que estar atentos porque essa pessoa já não tem 60 dias, porque esse reloginho ele não zera. Não é porque você
veio para cá, veio para cá em janeiro. Ficou aqui de férias 30 dias, voltou para o Brasil e em março veio outra vez aqui para a Espanha. Esse reloginho de 90 dias não zera, é soma. Dentro dos 6 meses ele soma. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que não pense que o prazo que eu falei para vocês, que deve ser apresentado dentro dos 60 dias, você que já esteve aqui na Espanha recentemente, esse prazo não é 60 dias para você. Lembre-se que você esteve aqui 30 dias em janeiro e você entrou outra vez. Vamos supor que você entrou outra vez, não em março, mas agora recentemente, maio. Então, você só tem 30 dias para apresentar o seu visto de estudante, tá bom? Porque você tem que ter aí mais os 30 dias restantes que você tem direito, você tem que dar a administração para resolver o seu caso. Me fiz explicar? Vou dar outro exemplo. Seguindo com entrada em janeiro, e aí entrou dia 1º de janeiro, saiu dia 31 de janeiro, usufruiu aí todo um mês, volta para o Brasil, entra outra vez, passa 10 dias, volta para o Brasil e por fim entra outra vez em junho. Então vocês têm que ter consciência que dos 60 primeiros dias você já usou 40. Então, você só vai ter 20 dias para apresentar esse seu visto de estudante. Mas, Aila, por quê? Você não me falou que era dentro dos 60 primeiros dias de visto de estudante, do visto de turista? Você não me falou que era dentro dos 60 dias do meu visto turista? Sim, mas para aquelas pessoas que dentro desses 6 meses nunca não entrou. Ou seja, ele está com o reloginho do visto de turista dele zerado. Que as pessoas pensam que eu entro na Espanha, saio e aí depois de um mês eu tenho 90 dias, mais 90 dias. E não é assim. Dentro de 6 meses você tem 90 dias. Se você dentro de 6 meses usou 30, depois 10, se você vai entrar a sua 4ª vez dentro desses 6 meses e pretende apresentar seu visto de turista, você vai ter só 10 dias para apresentar dentro do prazo. E aí, se eu apresentar fora do prazo, vai ser inadmitida a trâmite, porque está fora do prazo. Então, muito atenção. Eu recomendo vocês que tiveram várias entradas dentro dos 6 meses e que não têm essas contas claras, me esforcei para explicar, mas eu não sei se fui clara, se eu consegui transmitir. Se vocês não têm segurança sobre esses prazos, eu fico à disposição para eu lhe atender em uma consulta e eu verificar esses prazos para não ocorrer o risco de você estando aqui já não estar dentro do prazo de solicitação do seu visto de estudante e enfim, ser inadmitida a trâmite e você aí ter uma má experiência, tá bom? Então, vamos lá, avançamos. Sobre os estudos, tá? Sobre os estudos. Agora, eles estão, a Oficina de Estrangeiria, né? Eles falam de estudos autorizados, né? E como que eu descubro que meus estudos são oficiais, são autorizados? É importante, eu vou deixar para vocês um link para vocês verem se aonde você quer estudar, sabe? Esse estudo é um estudo autorizado, é oficial, porque para vocês não correrem risco, vocês têm que se matricularem ou em uns estudos universitários ou não universitários, tá bom? E olhar bem, tá? Ao invés de antes a gente buscava o centro de estudo e fazia matrícula, né? Mas como já houve muitas denegações e agora já está claro na instrução, é importante eu vou deixar o link e aí vocês olham
que estudo, que centro é oficial, é universitário ou não universitário, para depois que você checar essa informação, você entrar em contato com esse centro de estudo, com essa universidade, tá bom? As universidades espanholas, tanto as públicas como como as particulares, não tem nenhum problema, tá? O que vocês têm que estar atentos são os estudos não universitários, ok? E já aproveitando aqui o ensejo, falar sobre estudos de idiomas, tá? Atenção, os estudos de idiomas, antes qualquer centro que dava classes de espanhol não tinha nenhum problema, mas agora eles querem que esse centro esteja autorizado pelo Instituto Cervantes. Então é muito importante vocês verificarem essas informações, porque o que está acontecendo é que essas escolas, elas exigem que se faça o pagamento, tá? Anteriormente da sua apresentação do seu visto, e se o visto for denegado, está acontecendo de que não fazem a devolução, tá bom? Então, atenção, muito atentos para que o seu sonho de vir estudar fora não vire o seu pior pesadelo. Então, vamos avançar. Como tem que ser esses estudos? Esses estudos, o tempo dele tem que ser aí mais ou menos 20 horas semanais. Ou bem, 4 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 4 horas cada dia. Ou você ter aulas, ou sabe, está dividido, não todos os dias, mas só ter aula 2, 3 vezes por semana, mas desde que complete essas 20 horas semanais, tá? Mais ou menos. Para ser assim, mais assertivo, eu buscaria um estudo com 20 horas semanais. Outro requisito muito importante, o formato dos estudos tem que ser presencial, 100% presencial. Você tem que ir a aula, assistir a sua aula, né? Essas 20 horas semanais, você tem que ir lá de corpo presente, 100%. Aí, eu encontrei um curso online, não vale. Porque se é online, você não precisa vir para cá. Com a tecnologia, internet, você pode fazer do seu país de origem, pode estar no Brasil, ok? Se o Angola também, que as pessoas me escutam desde Angola e Portugal. Beijão para vocês. Então, o tempo, 20 horas semanais, 100% presencial. Aí eu encontrei um mestrado que ele é híbrido, ele é semipresencial. Não, é presencial, tá? Presencial. Bem, é verdade que eu já vi uma sentença que o tribunal estimou que porque uma aluna teve uma denegação porque era semipresencial e ela recorreu já no contencioso, já ao nível de tribunal, e deram a razão a ela. E deram a razão no sentido que, se é semipresencial, por ser parcialmente, em algum momento o curso eu tenho que ir presencialmente, então por isso já justifica que eu preciso de uma instância para estudar em Espanha, preciso de uma autorização para estudar em Espanha. Porém, isso não está na norma, é uma sentença. E, claro, se você está nessa situação e o seu visto de estudante foi negado e existe essa sentença e você quer recorrer, pode entrar em contato comigo que a gente tem armas para poder brigar, tá? Mas isso não quer dizer que as oficinas de estrangeiria, que são as que resolvem os pedidos de visto estudante, todos os outros pedidos de autorização à residência, eles vão acatar essa sentença. Não, que eles acatem o que está na lei. Essa sentença, o que nos dá é um pouco de cobertura, no caso a gente fazer fazer um recurso, recorrer, tá bom? Mas, gente, você tendo aqui toda essa informação, cumpre com o que eu tô falando aqui, porque eu só tô transladando a vocês, não o que eu acho, é o que a lei diz. E eu somo o que a lei diz, mais o que eu vivo diariamente dentro do escritório, tá bom? Então, é importante atender todos os requisitos, porque se você deixar de não apresentar um requisito,
Então, vai ser denegado, tá bom? Avançamos. Como demonstrar, Aila, que documento eu tenho que apresentar para dizer à oficina de estrangeiria de Espanha ou ao consulado que eu vou estudar em território espanhol? Você pode apresentar 2 documentos, ou uma carta de aceitação da universidade, do curso de espanhol, ou efetivamente já a matrícula, né? O pagamento da matrícula. Então, pode ser um ou outro. Vai depender muito de onde você vai estudar. Eles vão lhe dar um ou outro, mas fiquem tranquilos que um deles já cumpre com o requisito, tá? De justificar onde você vai estudar. Junto a esse documento, você também tem que apresentar um certificado onde consta que aonde você vai estudar, que você vai estudar 20 horas semanais, quantos créditos, por exemplo, no caso de mestrados, que vai ser que o formato é presencial, tá? Então, todas as informações têm que estar em uma declaração, ok? Aí eu tenho uma carta de aceitação. Eu tenho que apresentar essa declaração com essas informações que você acabou de falar? Sim. E aí eu ainda não tenho. Eu posso pedir as duas, a carta de aceitação em um só documento, que me aceitaram e que eu vou estudar esse programa desse curso, de uma graduação, mestrado, doutorado, um curso profissionalizante com esses requisitos, com essas características que você acabou de falar? Sim, pode ser um 2 em 1, sem nenhum problema, desde que seja a instituição de ensino que declare isso, tá bom? Ou em 2 documentos ou em documento, isso não vai importar. O importante é que a informação seja transladada à administração espanhola, ou bem ante o consulado ou aqui na oficina de estrangeiria, dentro do território espanhol. Ok. Importante. Os que vêm apresentar aqui seu visto de estudante, tá? Dentro do território espanhol, cuidado com os tempos, tá? Volto a dizer que você, como turista, você tem 90 dias dentro dos 180. Então, por exemplo, se o seu curso ele vai começar lá para outubro, então julho, agosto, setembro. Então, não vem agora. Você só entre em território espanhol aí mais ou menos uns 45 dias antes de começar seu curso, tá? Eu tenho visto denegações de visto estudante de pessoas que vêm muito antes desse início, vem como turista muito antes desse início. Eu aconselho vocês para ter aí uma margem de 45 dias a 60 dias, aí mais ou menos. Mas sim, quem quer ser mais cauteloso, quem é mais conservador, coloca aí 45 dias, que pode ser 50, que pode ser 55, tem questões de voos, etc. Mas não venha muito antes. Não venha, por exemplo, em julho, agosto, setembro, outubro, e seus estudos vão começar em novembro. Tá bom? Usa essa margem aí de 45 dias, ok? Aila, eu não sabia e eu já tô aqui. E agora, José, apresenta e vamos ver, né? Porque a oficina de estrangeiria também, ela usa muito do seu poder discricionário, né? Falando claro, às vezes faz o que quer, mas sabendo das informações, não se arrisquem, tá? Não venha a um país para estudar. Às vezes, muitos imigrantes utilizam a via da solicitação de uma autorização para estudar para começar a vida aqui na Espanha. Então, vamos fazer as coisas bem, tá? Vocês têm as informações aqui. A gente vive numa era da tecnologia da informação. Então, eu acredito que realmente está muito mais fácil do que eu que vinha 15 anos atrás, que não tinha essa facilidade de tanta informação, tá bom? Não tinha uma ilha que me contava que as histórias estavam acontecendo dentro da Espanha.
Então, vamos fazer as coisas corretas, tá bom? Se vocês vêm em busca de uma vida melhor, né, de vir fazer uma formação, tentem fazer as coisas corretamente, para não ter problema, tá bom? Imigrar já é um desafio. E se somando, você tem problemas que poderiam ter sido evitados, então vamos evitá-los, tá bom? Para que essa experiência seja mais redonda. Como quando eu falo de redonda, eu sempre lembro aquela propaganda da escola, né? Que tinha não sei se era uma moça e um rapaz na praia, um calor, e a pessoa tomava aquele gole de cerveja da escola e ele descia redondo, né? Pois é, pois que sua experiência seja assim, né? Redonda. Vamos lá, meios econômicos. Um requisito também muito importante e é fundamental. Todos os requisitos que eu estou falando aqui são imprescindíveis. Você não pode prescindir de nenhum, você tem que cumprir todos, ok? Meios econômicos. O visto de estudante é um dos vistos que acho que é o visto que menos pede meios econômicos, ou um deles. Quanto é que eu tenho que ter? Vamos lá, pergunta. Aila, claramente, quanto eu quero estudar na Espanha? Eu quero estudar espanhol na Espanha. Eu quero fazer um mestrado na Espanha. Quanto eu tenho que ter por mês na minha conta para poder eu cumprir com esse requisito de meios econômicos? Então, você tem que ter 600 euros na conta por mês para você vir estudar aqui na Espanha. Vamos supor que você vem aqui para fazer um mestrado. Então, vamos colocar aí que você vai pedir por um ano. Então, você tem que ter 600 euros, tá? Na conta. E um pouco mais, porque você também tem que ter o valor da passagem de volta. Importante, se você está pagando os seus estudos a prazo, ou na hora de apresentar a sua autorização de residência, você só apresentou uma carta de aceitação, não apresentou matrícula com comprovando de pagamento, você tem que ter, somar esses 600 euros por mês, pelos meses que você vai estar aqui na Espanha, tá? Mais o valor que o seu curso custa, certo? E mais a passagem de volta. Então, muito atento a isso, porque se você apresentou só uma carta de aceitação e aí tá falando que você ainda não pagou o seu curso, então você tem que somar os 600 para sobreviver aqui na Espanha por mês, somado pelo período que você vai estar aqui estudando e mais o valor do curso, mais passagem de volta. Entendido? Isso é para se vir uma pessoa sozinha, só estudante. Aí vai vir eu, meu esposo e minha filha. Então, você tem que ter 600 euros para você, 75% desses 600 para o seu esposo e 50% para sua filha. Eu tenho outro filho, do terceiro integrante em diante, soma mais 50% por cabeça. E aí, vocês conseguem fazer a conta. No caso de vocês já tiverem pago o alojamento, vamos supor que vem aqui um estudante fazer uma graduação, mestrado e vai ficar na casa nessas casas de estudante. Agora eu esqueci o nome. Ou você já pagou o aluguel do tempo que você vai permanecer aqui em Espanha. Ou você vai ficar na casa de uma tia, de uma prima, tá? Ou vai ficar na casa do namorada, enfim. Você pode apresentar um justificante, uma declaração feita no cartório da pessoa que vai lhe receber, ou bem dizendo, se for um familiar que vai lhe receber, então esse familiar tem que ir no cartório fazer uma declaração dizendo que você vai vir para cá pelo período tal, estudar e vai ficar na casa dela e não vai ter nenhum gasto. Aí tem que anexar um empadronamento, que é um certificado indicando onde o seu familiar mora. E se for um apartamento próprio, né, dele, tem que apresentar a escritura de compra e venda. E se for alugado, tem que apresentar o contrato de compra e venda, tá bom? Essa é a documentação. E se você pagou você vai alugar um apartamento e já pagou o aluguel integralmente, ou parte dele, você vai apresentar o justificante de pagamento e também uma declaração
do proprietário, tá? Indicando aí que está pago. E essa declaração eu sempre aconselho que seja feito no cartório, que aqui na Espanha se chama notário. Ok. Outra pergunta recorrente. Olha, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer meu guia. Aila, eu vou fazer um mestrado. E eu já sei que eu adoro quando você diz assim, Aila, me faz uma pergunta e bota. E eu já sei. Eu gosto muito que vocês se buscam informação, né? Mas eu tô aqui também para matizar as informações que vocês têm e deixar claro. Porque às vezes vocês leem informação correta, mas seu cérebro traduz a melhor forma para encaixar no que você quer escutar ou entender. E vocês vão me entender agora. Tem uma pergunta muito recorrente que é, Aila, eu vou fazer mestrado na Espanha e eu já sei que eu posso trabalhar. E eu já me mexi e eu tenho já um contrato de trabalho. Porém, aqueles 600 euros que você falou que eu tinha durante o período que eu vou estudar, eu não tenho. Só tenho pouco, tenho parte dele, não tenho. Eu posso usar o meu contrato de trabalho para justificar que eu vou ter esse dinheiro? Não pode, tá? Se você está solicitando uma autorização para estudar, uma instância por estudo inicial, ou seja, é a primeira vez, e mesmo que você tenha já toda a documentação, você vai fazer um mestrado, você já tem aqui um contrato de trabalho, a pessoa já está disposta a apresentar o contrato, uma oferta, você não pode utilizar essa fonte de renda do seu futuro trabalho para justificar os meios econômicos que a oficina de estrangeiria, né, que a lei exige. Você não pode utilizar isso. Você vai poder utilizar essa fonte de renda quando você for renovar, aí sim. Mas na inicial não pode, tá? Qual o meu conselho? Tenta aí que seu pai ou sua mãe faça uma declaração responsável que vai lhe manter durante esse tempo e junta também o valor que você já tem na conta, tá? Para ver que se juntos somos mais fortes, né? Se as duas fontes de renda vai atender esse requisito dos meus econômicos. Cuidar daquelas pessoas que está casada, que não tem os meios econômicos completos e apresenta uma declaração responsável do pai, tá? Cuidado, assunto delicado, ok? Se você tá nessa hipótese aí, entre em contato comigo para a gente ver aí um caminho, né? Uma solução para você, para tentar evitar ter maiores problemas. Avançamos. Seguro médico. Seguro médico que, traduzindo para vocês, é o plano de saúde. Sim, se você vem estudar aqui na Espanha, você precisa ter um plano de saúde na Espanha. Aí eu tenho aqui eu tenho meu cartão de crédito, tenho um cartão Black Mastercard e ele me dá um seguro viagem e eu posso usar na Espanha. Serve? Não serve. Seguro viagem é diferente de plano de saúde, tá? O seguro viagem ele só vai lhe atender em caso de urgência e emergência. Isso só te serve para visto de turista. Se você vem solicitar uma instância para estudar em Espanha, você tem que apresentar o plano de saúde com essas características que eu vou falar para você. São 2. São 3. Sem coparticipação, sem carência e com repatriação. Aí, o que é repatriação? Repatriação é um seguro que, em caso de que ocorra Deus me livre, o falecimento de vocês em território espanhol, o seu corpo seja transladado ao Brasil, tá bom? Então, importante ter esses 3 requisitos. Aí, dá uma dica aí de um seguro. Gente, o mais importante é que a empresa opere aqui na Espanha, ou seja, que ela funcione aqui dentro da Espanha e atender esses 3 requisitos que eu falei para vocês, tá?
Existe a Desla, Mafre, existem vários aqui. Porém, a Desla, ela tanto vende seguro, ela tanto vende plano de saúde com copagos e com carência e é mais barato, como ela vende também sem coparticipação, né? Eu falo copago, sem coparticipação e sem carência, que é mais caro. Quando você tem coparticipação é mais barato, quando tem carência é mais barato, mas para quem está solicitando visto estudante não serve. Não pode ter coparticipação, nem carência e tem que ter repatriação, tá? Pouco importa como vai ser o seguro. O que você tem que estar atento é que seja uma empresa que funciona aqui na Espanha e esses 3 requisitos, ok? Importante. Para vocês terem uma ideia aí de preço, eu vou completar 42 anos e meu seguro eu acho que estou pagando uns 60 euros, tá? Quanto mais jovem, mais barato. Você vai aumentando de idade e vai aumentando o valor, tá? Mas para mais ou menos vocês terem aí uma ideia. Antecedentes penais, tá? Se os estudos que vocês vão realizar tem um período superior a 6 meses, tem que apresentar tanto os antecedentes penais da Polícia Federal, apostilado com a apostila de Haia e traduzido por um tradutor juramentado espanhol. Não vale um tradutor juramentado no Brasil. Tem que ser um tradutor juramentado aqui na Espanha. Eu também vou deixar o link para vocês da lista de tradutores. Aqui tem vários. No Brasil, a última lista que eu vi atualizada, acho que foi em abril desse ano, só quem estava no Brasil é a Pilar. Acho que é Maria del Pilar, alguma coisa assim. Só tem ela. Muito importante essa questão da tradução, tá? Porque você pode ter toda a documentação e se não for traduzido como eles querem, pelo tradutor juramentado em Espanha, essa documentação eles vão mandar você traduzir de novo, tá? Não vão denegar, eles vão fazer um requerimento, mas você vai ter esse gasto 2 vezes. E olha que eu vou só contar uma historinha aqui, que eu lembro que eu tive um cliente que eu falei para ele, ele teimou, eu mandei, deixei por escrito, por e-mail, ele não me escutou e faz alguns anos. E eu lembro que na época era tudo presencial, a gente tinha que ir lá com toda a documentação. E eu sempre eu acompanhei o cliente e a primeira coisa que o funcionário fez foi pegar o documento e ver quem assinou. Quem foi o tradutor que assinou? Aí ele viu, colocou lá no sistema e disse, essa tradução não vale. Mas por quê? Não sei o quê. O cliente lá, né? Ele disse, não, porque não é por um tradutor juramentado. E eu calada estava e calada fiquei. Porque tem momentos na vida que as palavras sobram, verdade? Prazo para resolver, né? Quanto tempo a administração espanhola tem para lhe dar uma resposta? A lei diz que são 30 dias. Porém, dificilmente se cumpre com esse prazo. E, como no caso, se passaram os 30 dias e vocês pedirem que se resolva, possa ser que saia um silêncio negativo. Então, se você apresentou, já transcorreu 30 dias e você não teve nenhuma resposta, espera, tá? Espera que eles vão responder. Ai, Eila, mas se meu curso vai começar e eu não tive nenhuma resposta. Ai, Eila, meus 90 dias de turista já passaram e eu estou irregular. Não se preocupem, tá? Pode começar seu curso tranquilamente e você não está não está de irregular porque você está esperando uma resposta da administração espanhola, tá bom? E tudo isso tem como documentos e tem como você justificar, porque tem a data da sua solicitação e tem a data quando sai a resolução, tá bom? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que não vai ter problema. Família, os familiares, né? Os familiares, aquelas pessoas que acompanham o estudante. Posso trazer minha esposa? Posso trazer meu companheiro, minha companheira? Tenho filhos? Posso trazer? Sim, podem. Se pode trazer os familiares. Agora, atentos, tá? Tudo que eu venho falando que o estudante pode solicitar, tanto o seu visto no consulado como em território espanhol, atentos. No caso dos familiares, obrigatoriamente, esse visto tem que ser solicitado
no consulado, ok? Ou bem, conjuntamente com o estudante, ou seja, todos solicitam no consulado, ou o estudante pode entrar em território espanhol como turista, apresenta a sua solicitação aqui e, sendo concedida, o familiar já pode solicitar a dele como acompanhante do estudante, mas no consulado, sempre no consulado, tá bom? Não tentem a sorte porque vai ser denegado. Tipos de estudos, né? Tipos de estudo. A instrução aqui, né? A instrução que saiu, número 1 de 2023, sobre instância por estudos, veio dizendo claramente o que é que se entende por tipos de estudos, né? E aqui tem educação infantil, educação primária, educação secundária obrigatória, formação profissional, estudo de idiomas, tá? Tanto o espanhol como os estudos oficiais. Você sabe, aqui na Espanha, eles falam, tem línguas oficiais nacionais, que é o catalão, o galego, basco, valenciano, é assim que fala valenciano? Ou seja, também tem tanto, eles falam espanhol, como existem algumas regiões que têm aí o idioma particular e próprio da região. E também vocês podem vir estudar eles aqui. Uma dica de ouro que eu posso dar aqui a vocês é que, às vezes, as escolas oficiais de idiomas, elas não cumprem com o requisito das 20 horas de estudo para o espanhol. Porém, a dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês é que vocês podem fazer a seguinte solicitação. Se inscreve num curso de espanhol, o curso intensivo, que são mais horas, e o que você não completar essas horas, se inscreve no curso da língua interna aqui deles, tá? Por exemplo, se você estiver em Barcelona, também se inscreve no catalão, porque aí juntos, muito provavelmente vocês cheguem a essas 20 horas ou perto, tá? Aí próximo às 20. Ok? Que mais? Importante, educação superior. Educação superior entra o graduação, master e o doutorado. E os cursos de especialistas também, tá? No verão tem muitos cursos aqui de especialista, que são poucos meses, e entra também. E também inclui os títulos próprios dos mestrados, porque aqui na Espanha existem os títulos oficiais de mestrado, existem os títulos próprios. E antes a gente tinha muita dúvida, porque algumas oficinas de estrangeria aceitavam os títulos próprios, outros não, enfim. Agora ficou claro e a gente fica muito feliz com o que trabalhamos com isso, porque nos dá uma segurança jurídica maior para levar o caso de vocês. Vamos lá. Habilitação a trabalhar, autorização para trabalhar. Com a nova reforma, com a reforma que aconteceu em agosto, já vai fazer um ano, nossa, como passa rápido. Eu lembro, agosto aqui é férias, né? E tá pleno verão, e eu lembro que justo nessa final, acho que era em agosto, final, não sei quando, eu não lembro, não sei, dia 10, não lembro qual foi o dia, eles publicam a modificação das leis que regula, né, essas autorizações de estudo, de residência, e veio com essa modificação, né, foi incorporada a possibilidade não, quem vem fazer graduação, mestrado, doutorado, ele já vem com autorização para trabalhar. Graduação, mestrado, doutorado, também, deixa eu ver, tá aqui. São as formações superiores, as formações reguladas para o emprego, as formações que no final você vai receber um certificado profissional ou que conduz a uma obtenção de certificação de aptitude técnica ou habilitação profissional necessária para exercício de uma ocupação específica. Então, quem vem estudar, que eu acabei de falar, já vem automaticamente autorizado a trabalhar 30 horas por semana. Por isso, quando eu estava falando sobre o requisito de meios econômicos, que eu dei aí o exemplo daquela pessoa que vem fazer mestrado e já tem aí uma oferta de trabalho, se poderia usar esse contrato ou trabalho para justificar os meios econômicos, eu disse que não. Mas para a renovação, sim.
E eu falei isso por quê? Porque desde agosto, já do ano passado, com as modificações, já existe a autorização automática. Porque antes sempre existiu a possibilidade do estudante trabalhar. Porém, é burocrático. Por quê? Era burocrático para os de educação superior, e o que eu já indiquei anteriormente, e segue sendo burocrático para, por exemplo, quem vem estudar aqui idiomas. Pela seguinte razão, é o empregador que tem que fazer essa solicitação, que tem que tramitar seu pedido. E muitas vezes, na prática, o empregador não quer se meter nessas histórias. Agora já está bem melhor para aquelas pessoas que vêm fazer educação superior, graduação, mestrado, doutorado, porque já vem no seu TIA, na sua tarjeta de identificação do estrangeiro, autorizado a trabalhar. E aí você já pode trabalhar 30 horas semanais, e importante porque você já tem a possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E eu já passo para o próximo tema, que é a modificação. Você que vem como estudante para fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, uma formação profissional e deseja permanecer em território espanhol, eu vou lhe dar 4 possibilidades de você permanecer de forma regular. 1. Solicitar uma autorização de residência de trabalho, porque alguém vai lhe contratar. 2. Você abrir seu próprio negócio, também é possível. 3. Você solicitar autorização para práticas. Na verdade, não é você que solicita, é a empresa, tá? E a 5ª é uma autorização para buscar trabalho. Então, são aí essas 4, né? Autorização de residência de trabalho, autorização para montar seu próprio negócio, autorização para práticas, que é como se fosse um estágio, e autorização para buscar trabalho, né? Não vou entrar aqui, né, no mérito de cada uma, porque assim, cada uma delas eu tenho aí 1 hora para falar de cada uma delas, tá bom? Mas eu já abro aí as 4 possibilidades. Se você já tem aqui, já tem sua autorização de estudos e cumpre com esses requisitos que eu falei, né, e quer saber mais, entre em contato comigo, a gente agenda uma consulta e eu aí, de acordo com a sua circunstância pessoal, diagnóstico o seu caso e lhe dou uma solução, tá? Para a gente permanecer aí dentro dessa linha migratória e ficar próximo ao nosso goal, que é a nacionalidade espanhola. Porque se você sai de estudante e vai para uma dessas 4 possibilidades que eu acabei de falar, você com 2 anos de residência de qualquer uma delas, bem que para a prática a gente não vai chegar os 2 anos, porque não chega a tanto, mas tem como a gente modificar também. Com 2 anos de residência, você vai poder solicitar sua nacionalidade espanhola, porque para os brasileiros só é necessário demonstrar 2 anos de uma autorização de residência legal e continuada. Não é autorização de estudo. Autorização de estudo não conta. É só autorização de residência legal e continuada. Então, por aqui eu fico. Espero que eu tenha ajudado a vocês. É sempre um prazer. Se vocês têm dúvidas, deixa por aqui. Se eu vi que seu caso precisa de um pouco mais de atenção, eu entro em contato e digo, vamos agendar uma consulta, porque vale a pena, tá? Eu ver o seu caso em particular, tá bom? E buscar uma solução para o seu caso, porque as pessoas pensam que o que aplicou para o vizinho vai aplicar para ele. A circunstância do vizinho é outra, tá bom? Então a gente tem que estudar o caso em particular, porque se isso fosse uma receita de bolo, né? Não existia denegações, mas não é receita de bolo, tá bom? Então, busca o profissional, é muito importante para que as coisas saiam bem, ok? Então, um beijão para vocês, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por mandar essas mensagens lindas que eu recebo, o carinho de vocês chegam até a mim, pode ter certeza, pelas palavras, me emocionam, isso me estimula a seguir aqui com vocês, ajudando, e é isso. Se precisar de uma ajuda aí profissional, contem comigo, que vai ser um prazer participar desse seu processo, desse seu projeto, bom?
Outro beijão e tchau, tchau. Até a próxima.